Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Numa época em que todos produzem notícia, cabe ao jornalismo ir mais longe. É preciso dar sentido ao que acontece no dia a dia. Através dos diferentes pontos de vista sobre o mesmo fato. Por isso, a Novo Tempo abre mais um espaço para os grandes debates da atualidade. E o telejornal NT Sul ganha mais uma edição aos fins de semana. NT Sul Mais, aos sábados e domingos, às 11 da noite. Você é nosso convidado especial. Boa noite, seja muito bem-vindo ao NT Sul Mais, aqui na TV Novo Tempo. Estradas lotadas, carros potentes e imprudência, a receita perfeita para acidentes de trânsito. O que é necessário para diminuir os abusos no volante? Você vai conhecer uma corrente do bem que salvou 52 vidas em 6 meses. Como? Através da doação de sangue. A gente fala sobre segurança para esse fim de ano. Tem algo a ser feito para proteger sua casa? Metas fracassadas. Vem aí um novo ano e novas oportunidades. Nossa equipe busca dicas para transformar sonhos em realizações. É agora no NT Sul Mais. A gente começa esse último NT Sul Mais de 2017 falando de comida. Quais os ingredientes que não podem faltar no cardápio de Ano Novo e que podem aliviar um pouco a consciência daqueles que exageram no consumo? Como aproveitar a mesa farta, preparar e conservar os alimentos de forma adequada, sem correr riscos? Diga lá, Helena Caetano. Daniel, este é um NT Sul especial que antecede o Ano Novo, antecede as festas de virada. Geralmente, nessas oportunidades, a comilança é grande, né? É uma das características dessas festividades de final de ano. E aí é bom a gente falar com quem entende do assunto para nos dar algumas dicas e para falar um pouquinho sobre alimentação. Nutricionista Geisele Varaschini conosco para um bate-papo. Tudo bem, Geisele? Tudo bem. Geisele, final de ano o pessoal geralmente pisa na jaca, como se diz popularmente, né? E exagera, porque as filas de supermercados são tremendas, principalmente o pessoal comprando o que comer. É um exagero que o pessoal já tem por hábito praticar nessa época, né? Com toda certeza. As pessoas esquecem um pouco, às vezes, do motivo real, que é a confraternização, e acabam lembrando mais só dos alimentos que estão ali para serem consumidos. É meio compulsivo tudo isso? É meio compulsivo. Então a gente tem que cuidar bem essa época do ano aí, porque na verdade são na verdade 2 semanas, né? Que é o Natal e a véspera do ano que vai iniciar novamente. E a comida é o grande motivo das comemorações, das confraternizações, em família ou em amigos. E aí tem que cuidar, porque a jacada geralmente é muito grande. A jacada. Geisele, como fazer para não passar mal? Inicialmente, assim, tá na fila do mercado, vou comprar para as festas de Ano Novo, o Natal já passou, Ano Novo agora, né? O que a gente deve ter em mente? Que tipo de alimentos? O que a gente... Que não deve faltar na listinha? Uma dica, até eu falo isso geralmente para todos os meus pacientes, geralmente quando vai no mercado não se deve ir de maneira nenhuma fazer compras com fome, porque senão a gente já
é natural do corpo isso, né? Começar a imaginar N coisas e querer comprar e consumir tudo que vê pela frente. Então isso a gente tem que cuidar, a gente tem que estar sempre se alimentando de tanto em tanto tempo para que não aconteça esse exagero de ficar muitas horas sem se alimentar. Na questão dos alimentos, o que procurar comprar, assim, no ano novo principalmente, sempre bastante frutas, né? A uva é um dos principais alimentos consumidos, por toda aquela questão de sorte que ela traz e tudo mais. A lentilha também. O que tem que cuidar? A lentilha, geralmente, o pessoal coloca muitos ingredientes gordurosos. Isso aí a gente tem que cuidar. Dá para fazer uma lentilha bem mais saudável, utilizando brócolis, cenoura, cebola, temperinhos naturais ali, para não deixar ela muito pesada, né? Até porque geralmente a lentilha não se deve consumir à noite, assim como o feijão. E a lentilha, como geralmente é consumida após a meia-noite, a gente tem que cuidar para não pesar demais. A quantidade. A quantidade também tem que cuidar, né? Deveria ser geralmente uma cumbuquinha, uma porçãozinha e só isso. Uhum. E o que mais que deve constar nessa lista? Além da lentilha, das frutas também, bastante saladas, verduras, legumes ali, né, vegetais, tudo incluso também. Cuidar para não esquecer jamais de se hidratar, de cuidar da água. Isso é muito importante, tanto antes das festas, quanto durante, quanto após. A água é fundamental e a gente não deve ficar sem, jamais. O que mais deve constar nessa lista, Gisele? Então, tem as frutas secas também, que são bastante utilizadas nessas épocas, principais épocas agora de fim de ano, né? Tem também assim, ó, geralmente que não deve misturar carboidrato, né? Geralmente o pessoal consome salada de maionese, arroz ou um arroz à grega, consome uma farofa junto. Tudo isso tem que cuidar. Essa mistura é que a gente tem que ter em mente que não deve acontecer com tanta frequência. Pesa demais no organismo. Pesa demais no organismo e ele geralmente não está preparado para receber tanta informação junto. Então isso é uma coisa bem importante que a gente tem que cuidar. Ok, tu mencionaste aí nessa lista um item importante que para nós aqui gaúchos é tradicional, né? Tradição, a maionese, salada de maionese. Então, certas refeições sem a salada de maionese não estão completas. Que cuidados a gente deve ter com o preparo da salada de maionese? É assim, ó, na hora de, principalmente agora que é uma época que faz bem quente, né? Faz bastante calor, a gente tem que cuidar na hora de preparar a maionese, a questão de misturar a maionese, tanto a caseira quanto a comprada, na hora de inserir na batata. A batata geralmente já tem que estar fria. Se for inserida quente, tem um grande risco aí de ocorrer um probleminha de saúde aí, uma salmonela pode acontecer. Também depois que ela já estiver pronta, que já estiver fria, que for inserida a maionese na batata, tem que cuidar também para ela ser armazenada de forma correta até a hora da refeição. Então, geralmente tem que estar dentro da geladeira. Fazer com antecedência, então. Fazer com antecedência. Esse é sempre a melhor dica. Tu mencionaste a questão de verduras e legumes, frutas também, né? A questão da uva. Que cuidados aí com esses Lavar bem, lavar muito bem. Porque, né, assim como a gente vai escolher um alimento na fruteira, ou no supermercado, né, ou na feira, várias pessoas já colocaram a mão ali, né, N pessoas já passaram por ali e já andaram analisando se iam levar aquele ali, ou iam levar outro. Então, o manuseio a gente tem que cuidar. Né? Pode desencadear uma virose, uma infecção intestinal se um alimento não for bem preparado. O que mais que tu poderíamos dizer sobre essa ceia de Ano Novo, Gisele, que a gente possa lembrar o nosso telespectador de algum cuidado específico com algum alimento em especial? As sobremesas também, principalmente quem já está se cuidando, né, e quer manter o foco, a disciplina, optar assim, tentar sorvetes mais, assim, que tenham mais frutas, né, ou picolé de fruta para as crianças também, salada de fruta, sempre tentar inserir alguma fruta nessas refeições, não tentar deixar as sobremesas tão pesadas, somente com chocolates e leite condensado, que isso pesa muito. E aí o doce misturado com todos os outros alimentos que geralmente o pessoal se esquece na hora, acaba não cuidando tanto, dá um grande prejuízo aí. E aí é toda uma retomada que tu tem que fazer de novo pro teu corpo, pro teu organismo se reacostumar, a se reeducar, né? Então, geralmente essa época agora, o pessoal tem que cuidar. Resolve ficar sem comer, sem se alimentar o dia inteiro, por exemplo, para me preparar para de noite, poder comer bastante, como muitas pessoas fazem?
Não, o ideal é tu fazer refeições leves ao longo do dia e aí de noite, se tu sabe que tu vai acabar ingerindo um pouquinho mais, tentar ingerir bastante água também, né? Porque teu corpo, como eu já falei, se manter hidratado. E aí, quando tu chegar nessa refeição da virada do ano ou se fosse a do Natal, tu já não vai chegar com tanta vontade de comer, porque ao longo do dia tu já inseriu alimentos, né, no teu organismo. Então isso aí é bem importante. Esse mito aí do pessoal achar que ficar horas e horas sem comer durante todo um dia, as mulheres geralmente, vou para não entrar bem numa roupa, num vestido, não ficar com barriguinha e tudo. A gente tem que tirar esse mito e começar a pensar que a gente tem que se cuidar bem antes disso, né? E não ali um resultado de 24 horas. Isso que a gente tem que cuidar. É tradicional também, em função da mesa farta e abundante, no dia seguinte, o que soborou, né? É um prato especial que o pessoal faz uma brincadeirinha, né? No dia seguinte tem o soborô, que é a mistura, tudo que sobrou, o pessoal mistura, recicla e tudo mais. Até que ponto isso é seguro? A gente tem que cuidar, voltamos à questão da maionese, então a gente tem que cuidar a salada de batata mesmo. Nessa questão de sobrar, tem que ver como que ela foi armazenada, quanto tempo que ela ficou em cima de uma mesa farta, né? Durante quantas horas, se estava quente, se não estava. Eu digo quente, o ambiente, né? Se estava calor ou não estava. Tudo isso a gente tem que cuidar. Se manter ela refrigerada, tranquilo. Tranquilo. Agora, se não tiver, grande risco de dar alguma complicação. Isso a gente tem que cuidar. A lentilha também tem que cuidar, né? Assim, saladas e frutas tá tranquilo. Agora, esses outros pratos tem que dar uma cuidada. Bom, Geisele, o dia 1º está aí, a virada está aí. O que a gente pode dizer para o pessoal que depois do estrago, entre aspas, feito no ano novo, claro que depois disso a gente espera que o pessoal se cuide, né? Mas muita gente realmente vai se jogar e vai aproveitar. O pós-estrago, o que a gente deve fazer no dia seguinte? Tem bastante receitas de sucos detox, né? Hoje em dia a gente utiliza bastante eles em série. Eu mesma insiro na minha alimentação frequentemente, são eficientes. Tem muitas receitas mesmo. Tem uma receitinha assim, ó, que além dela ser para desintoxicar o organismo, ela é bem diurética também e é bem boa. Então, se o pessoal quiser anotar aí, seria assim, ó, 2 talinhos de salsinha, meio pepino japonês, uma folha de couve, 2 rodelas de abacaxi, ou pode ser 6 unidades pequenas de morango também, uma pitada de canela em pó, que a canela em pó é um termogênico natural, bem utilizado, e como não vai açúcar no suco, ela dá uma adocicada de maneira natural, né? Bastante água, né? E gelo também, para deixar bem refrescante. Triturar tudo no liquidificador e tomar durante o dia. Pode tomar aí à vontade, né, durante uns quantos dias após as festas e depois se manter se cuidando também. Pode inserir nas refeições também. E lembrando sempre de uma atividade física, né? O pessoal geralmente acaba abandona a dieta, abandona os exercícios, né, nesses períodos. Só que quando retornam, o corpo precisa... É todo aquele processo de novo de quando começou. Então, geralmente, o pessoal esquece disso, mas depois o corpo mesmo cobra. Geisele, outra coisa a se observar é que o pessoal, com recomendação ou não, vai exagerar em algum momento, né? Mas que essa overdose para o organismo, ela vai repercutir negativamente. Então, o ideal mesmo é maneirar, né? Sim, maneirar. E também o que acontece? Geralmente não é só na noite de virada de ano, né? O pessoal segue, né? E eu sempre comento isso com os meus pacientes também. Tu até pode deslizar, todo mundo desliza. Mas tu tem que saber que tu tem que voltar ao teu foco. Então, o teu deslize de um dia não pode se tornar 2, 3, 4, 5 dias ou mais, né? Tem que cuidar para manter o foco depois e procurar fazer cada vez mais atividade física, tomar bastante água, né? Cuidar da alimentação direitinho, porque realmente tem alguns deslizes que são inevitáveis na questão quanto à festa de ano. Então, isso aí é bem importante também. A água é indispensável. A água é indispensável para tudo. Geisele, obrigado pela tua participação. Eu que agradeço. Aqui no NT Sul Mais. E um feliz 2018, né? Feliz 2018 para todos nós. Bom, as dicas estão aí para que você tenha um belíssimo início de ano. É só segui-las, cuidar da sua alimentação, boas festas, tudo de bom, felicidades. Daniel, volto com você no estúdio. Obrigado, Lena. Isso mesmo. Felicidade para todos em 2018. Por isso, pelo menos um pouquinho de moderação vai bem nas festas de fim de ano.
E a gente fala agora sobre um outro excesso típico de fim de ano. O excesso de velocidade é a infração mais praticada pelos motoristas no Rio Grande do Sul e em todo o Brasil. Em Cachoeira do Sul, 596 multas foram emitidas até novembro, resultando em cerca de R$80 mil de arrecadação. Como está o comportamento dos motoristas e quais as autuações mais emitidas pelos agentes de trânsito? Veja na reportagem. Excesso de velocidade. Nos últimos 7 anos, essa tem sido a infração mais cometida pelos motoristas nas vias e estradas do Brasil. Até agosto de 2017, eram 13 milhões de registros. E assim tem sido nos últimos 7 anos. As infrações mais cometidas pelos motoristas estão relacionadas ao excesso de velocidade. Os dados do Detran RS apontam que os gaúchos seguem essa tendência e também abusam da velocidade. De janeiro a novembro deste ano, foram 1.379.491 infrações desse tipo. Dirigir sem ou com habilitação vencida é a segunda da lista, 235.752 registros. E a terceira infração mais cometida pelos gaúchos é estacionar em local proibido. E basta conversar com alguns condutores para se obter algumas confissões. Tu já foste multado alguma vez? Já. Por quê? Por negócio de carro, da atrasado e documento. Como é que tu vê o comportamento dos motoristas na estrada com relação à velocidade? Até não é muito alta a velocidade, é média. Atitudes imprudentes? Alguma tem, passagem. Questão do celular, tens observado? Tem bastante gente. Tem bastante gente falando no telefone. Tu costuma fazer isso ou não? Às vezes sim. É mesmo? Às vezes sim. Mesmo sabendo que não deve? Mas sim, às vezes a gente, quando vê, tá fazendo. O cinto tu usa sempre? Não, raramente. É mesmo? Tem que ser sincero, né? Como é que tu observa na estrada o comportamento dos outros motoristas ou o teu comportamento com relação à velocidade, com relação a ultrapassagens? Tem muito motorista que até se pergunta que comprou a carteira, né? Porque faz coisa que não deve fazer. Mas o trânsito atualmente está muito louco, vamos dizer, né? Eu acho que o pessoal sai já em cima da hora e todo mundo tem horário, né? Aí faz uma correria. O pessoal não tem consciência. O pessoal está abusando do excesso de velocidade aí e não adianta. A maioria dos acidentes é falha humana mesmo. Não tem. É consciência e é isso aí. Não tem o que tu fazer. É consequência. O pessoal abusa e tá no risco, tá no nosso dia a dia. O acidente está na nossa volta. Então, 1 segundo de falha é fatal, não tem outra explicação. Tu já foi multado alguma vez por excesso de velocidade ou não? Graças a Deus não. Graças a Deus não. E pretendo não ser. Claro. Porque nas estradas o pessoal, onde tem pardal reduz, passou o pardal, o pessoal já pisa fundo, né? Com certeza, isso aí é normal. Isso aí, eu já fiz isso aí, não tenho por que mentir, eu já fiz isso aí, né? É normal. Então, a gente vai, não adianta. É a vida. A gente, às vezes, há necessidade de fazer isso. Cargas horárias, isso aí na realidade não vem só do motorista. A culpa não é só do motorista. Isso aí, se tu for olhar, é uma bola de neve que vem aumentando. Tem carga horária, tem que estar em tal lugar, tal dia. Tu te obriga aí, tem família para sustentar. A gente tem percebido que continua sendo a infração mais causada, o excesso de velocidade, e também uma das maiores causadoras dos acidentes de trânsito ainda. Acredito eu que juntamente com as ultrapassagens mal realizadas em locais proibidos e também ainda a ingestão do álcool por parte dos condutores é o que tem causado o maior número de acidentes. O que está faltando para que os motoristas se conscientizem? Porque não é questão de formação, de malformação, questão de qualificação e tudo mais, e de alerta, né? Cada ano as coisas continuam se repetindo. Sim, continuam, apesar de estar diminuindo um pouco o número de acidentes, principalmente na nossa região, mas a gente ainda percebe uma grande falta de conscientização, principalmente por parte dos condutores que ainda cometem essas infrações que são as maiores causadoras. Também a gente tem percebido bastante a infração agora de utilizar o telefone celular no veículo, também é uma das que está causando bastante acidentes agora, também na área, nas rodovias como no perímetro urbano.
O Júlio garante ser um motorista consciente e, justamente por isso, observa muito os maus hábitos dos outros condutores. A falta de uso do pisca do carro, a má posição, enfim, são os que mais... Assim também a ultrapassagem de lugar indevido, bastante, acontece aqui em Cachoeira, acontece bastante isso aí. Cinto de segurança, tu costuma usar? Costumo usar, sim. Costumo usar, sim. Uso de celular eventualmente ou nunca? No volante, não. No volante, não. Paro o carro e utilizo o celular. Ele tem toda a razão. O comportamento dos condutores locais deixou muito a desejar durante este ano. Foram 596 autuações realizadas pelos agentes de trânsito. 169 pelo uso de fones nos ouvidos, 157 por ocupar vaga de idoso ou deficiente, 142 por estacionar em local proibido, 88 por falta do cinto de segurança, 40 pelo uso ou manuseio do celular ao volante. O mau comportamento dos motoristas já resultou em cerca de R$80 mil de arrecadação para o município. Nós gostaríamos que não tivesse nenhuma dessas autuações, porque se tu fores ver, são autuações por falta de uso de cinto de segurança, por estacionar em local para idoso e deficiente, com fone de ouvido trafegando, falta de cinto de segurança, ou seja, são autuações que se o motorista se ativer a tomar o devido cuidado, ele não terá essa implicação que é pagar a multa que lhe foi autuada. Lara afirma que essa arrecadação reverte em serviços, melhorias e placas para o trânsito, mas garante que a meta mesmo é, em 2018, derrubar esta arrecadação. E isso depende apenas dos motoristas. E a partir de 2018, virando o ano agora, nós faremos pelo menos 2 blitz semanais para orientar e fiscalizar e autuar aqueles que estiverem em desacordo com o que diz a lei. A intenção é que nessas blitz ninguém seja autuado, ou seja, todo mundo está em conformidade com a lei. Mas a maneira que a gente vê de fazer com que isso aconteça é fazendo as blitz, porque daí o motorista vai tomar a consciência, vai ter consciência que só dessa forma ele não será autuado. Infelizmente, o que pesa é o bolso. Então, eles vão tentar andar na linha para que não aconteça de serem multados, né? Simples assim. Mas, ao que parece, muitos motoristas, quando pegaram a estrada neste feriadão de Natal, ignoraram a sensatez e ganharam de presente pontos na carteira de habilitação e multas a pagar. De 22 a 25 de dezembro, a Polícia Rodoviária Federal flagrou 34.487 motoristas pisando fundo no acelerador, 3.539 ultrapassagens irregulares e 627 condutores com sinais de alcoolismo. Motoristas com comportamento adequado, atitude e que respeitem as regras em vigor. Este deveria ser o perfil dos motoristas. Com isso, grande parte dos acidentes de trânsito seriam evitados. Isso porque quase 100% desses acidentes são previsíveis e poderiam ser evitados. Mensalmente, a Polícia Rodoviária Federal registra em torno de 3.500 óbitos nas estradas, 116 por dia. No mês de dezembro, em função dos feriados de Natal e Ano Novo, esses números aumentam 12%, passando para 130 mortes dia. Então, a velocidade está assim relacionada à grande maioria dos acidentes, né? Vamos dizer, quase 100% dos acidentes tem a velocidade. Então, assim, para acontecer um acidente, tem que ter uma escolha errada da velocidade e tem que ter um desrespeito a uma norma. Se todos nós soubéssemos lidar com isso, né, e não falhasse na escolha e no cumprimento das regras, dificilmente ia acontecer um acidente. Até a gente sabe que existe um acidente inevitável, né, que a maioria deles é evitável. Um acidente é evitável. Ele é evitável pelo simples fato de ser previsível. O que é previsível a gente pode evitar. Tem 3 perguntas que a gente deve fazer, né, para si, antes de realizar qualquer manobra do trânsito. As perguntas são: é permitido fazer? Se não é permitido, não faz. Né? É seguro fazer? Se não é seguro, não faz. É possível fazer? Não tente fazer o impossível. Então, os acidentes acontecem porque os condutores tentam fazer o impossível.
E mais 3 coisas que devemos perguntar antes de realizar qualquer manobra no trânsito é: qual a necessidade de fazer essa manobra? Qual o interesse dessa manobra? E qual a condição que eu tenho de fazer essa manobra? Será que eu estou apto a essa manobra? Será que eu tenho perícia suficiente para fazer essa manobra? Então é uma questão, o condutor tem que estar bem para dirigir. Logo depois dos feriados de Natal e de Ano Novo, o movimento nas rodovias gaúchas deve seguir intenso, principalmente em direção ao litoral, em função das férias de verão. E justamente neste período que uma categoria especial de motorista costuma circular mais pelas rodovias. São os chamados motoristas urbanos. E aí o cuidado deve ser redobrado. Principalmente no final do ano, onde são feriados prolongados, aumenta muito o número de veículos nas rodovias, principalmente o pessoal vai viajar, passar o feriado junto aos seus familiares, e a gente pede que redobre essa atenção, até porque o grande fluxo também pode causar maior número de acidentes, principalmente por parte de condutores que não estão acostumados a transitar pelas rodovias e que vão viajar, se programam para viajar somente nesses feriados. Então, atenção redobrada para que consigam chegar ao seu destino sem se envolver em acidentes de trânsito. Infelizmente, é só pegar a estrada para presenciar verdadeiros absurdos. A grande questão é a falta de paciência dos condutores, que muitas vezes expõe muitas pessoas ao risco. Manobras arriscadas não são apenas infrações, mas falta de respeito com a vida. Em instantes aqui no NT Sul Mais, a gente fala sobre metas fracassadas. Mas vem aí um ano novo e novas oportunidades. Nossa equipe buscou dicas para transformar sonhos em realizações. O NT Sul Mais volta em 1 minuto. Ouve, Senhor, a minha oração e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou um estrangeiro contigo e peregrino, como todos os meus pais. O bom sangue é feito de bons hábitos. Hábitos como ter um descanso tranquilo. E a maneira mais simples de descansar é dormir bem. Uma pessoa gasta em média 1/3 da vida dormindo. Durante o sono, as células do nosso corpo são restauradas, o sistema imunológico é fortalecido, já a falta de sono produz mau humor, dificuldade de concentração. Por isso, procure dormir 7 ou 8 horas por noite. O bom sangue é feito de bons hábitos. 2017 chegou ao fim e aquelas metas que você determinou lá no início do ano foram alcançadas? Nem todas, eu sei. Mas na virada, uma nova lista, agora para conquistar em 2018. Nossa reportagem fala disso. Quem fracassou está otimista e cheio de esperança para o novo ano. Eu espero que 2017 seja melhor, porque a gente está precisando, de uma revolução aqui em Cachoeira e no Brasil também. Foi assim no final de 2016, nos anos 90, 80, nem era nascida, mas falam por aí. Todo final de ano gera sentimentos diversos. Muitos têm esperança, muitos tentam correr contra o tempo, outros querem corrigir erros, fazer aquilo que planejaram, mas só planejaram. Na minha cabeça, eu sempre pensava assim, ir embora para outra cidade, Mas, infelizmente, a gente com uma certa idade, para sair de Cachoeira é difícil, não. Então, assim, eu espero que pro outro ano, as coisas melhorem. E todo ano é assim. No próximo, ano que vem, no novo ano. Olha, a gente sempre deixa para trás alguma coisa que gostaria de ter realizado, não conseguiu, Mas eu espero que em 2018 eu consiga realizar tudo que eu não consegui em 2017. As metas ficam e a frustração chega, sem nem pedir licença. Queria ter a minha casa. Sonho que não deu para realizar, não dá, e a crise é braba, e aí a gente não consegue. Foi muita coisa que eu não consegui, que eu queria conseguir, não consegui. Até por eu tive doente, tive parado um pouco, aí eu não consegui o que eu queria, Arrumar a minha casa, comprar os material, essas coisas assim, aí não deu. Olha, o que eu não consegui realizar, que eu queria tanto realizar, era comprar uma casa, Uma casa que eu moro de aluguel, então eu queria ter uma casa minha.
esse ano não consegui concretizar. Sim, é um terreno, uma casa própria, né? Isso é que eu tenho vontade de conseguir trabalhando. Eu não consegui bater as minhas metas na loja. Em agosto de 2016, no vai e vem de gente nas ruas de Cachoeira do Sul, a colega Lena Caetano, curiosa, indagava qual o sonho de consumo. Uma casa na praia, com certeza. Meu sonho morar no litoral. Vai ter a casa própria? Ser escritora. Dinheiro. Fazer uma piscina na minha casa, que é o meu sonho, né? Quero comprar um carro para mim também. Uma viagem para Holanda, que eu prefiro. Que é o maior sonho da minha vida, assim. A minha casa? Fazer uma faculdade de medicina. De repente sobra um troquinho, a gente vai pra Bahia, né? Hoje é passar num concurso público. Viagem. Pra onde? Portugal. E eu que nem a meta da semana consegui alcançar. Foi a mesma colega que me salvou com toda a curiosidade nas ruas novamente. Porque se tem alguém atento assistindo esta reportagem, enxergou que o cabelo é escuro, mas não é meu. O aham, entre uma resposta e outra, também não. Mas nem só de metas fracassadas a gente vai falar. Realizei todos, ganhei 3 bisnetos no ano só. É mesmo? Uhum. Várias coisas eu queria, persistir e conseguir, graças a Deus. Encerro um 2017 torcendo que o 2018 seja pelo menos igual, já está de bom tamanho. Tá aqui, ó. Promessa cumprida, dever cumprido, fiz promessa de... Agora já tá no final, posso falar. Eu fiquei 1 ano sem fumar, 1 ano sem beber, para conseguir adquirir esse presentinho aí. É uma frustração, graças a Deus. Eu só procuro almejar aquilo que realmente eu posso realizar. Tá bom, então. Obrigada. Mas o 18 tá batendo na porta. E a lista de projetos, desejos, metas vai se renovar ou será mantida. Se a vontade é ter casa própria. Pode ser que esse ano eu consiga. Vou manter o sonho, se Deus quiser, eu acho que eu vou realizar, se Deus não só quiser. É isso aí, o jeito é planejar 2018, porque nenhum resultado acontece por acaso. Só um detalhe, não dá para mudar a vida inteira em um passe de mágica. Por isso, é importante ter metas claras, uma coisa de cada vez. Nossa equipe buscou dicas de um especialista em desenvolvimento humano. Veja só. Algumas dicas para vocês conseguirem realizar mais em 2018, tá? A primeira dica que eu dou é a seguinte: cuidado com o multitarefas. O que eu quero dizer com isso? É comprovado já pela neurociência que não tem como, é impossível a gente realizar 2 atividades simultaneamente com eficácia. Tem um exemplo do Robert Cialdini, que é um psicólogo americano, que é um exemplo muito bacana, que ele diz o seguinte: se tu tá numa estrada dirigindo e tu tá ouvindo uma música que tu gosta e tu tem uma saída para pegar, é uma estrada que tu não conhece muito, no momento em que tu vai prestar atenção na saída que tu vai pegar, automaticamente tu desligou da música. Por quê? Porque o teu cérebro ele desliga de uma coisa para ligar em outra. Então sempre que a gente tenta fazer mais de alguma coisa ao mesmo tempo, a gente acaba não tendo eficácia. O que isso tem a ver com final de ano, com metas, com decisões? Tudo. Porque a maioria das pessoas, o que faz no final do ano? Quer mudar a vida no final do ano. Ah, porque agora vai entrar o ano novo, eu vou fazer academia, eu vou fazer um curso de inglês, eu vou aprender uma arte marcial, eu vou ler 12 livros no ano. E não consegue fazer. Por quê? Porque é muita coisa. Então a primeira dica que eu dou é: escolhe um objetivo, escolhe uma meta. E cria essa meta, né? Coloca ela na tua agenda, reserva um tempo diário para isso e transforma ela em realidade. A gente tem níveis de competência. Como assim? A gente tem coisas, a gente tem incompetências inconscientes, que é aquilo que eu nem sei que eu não sei. Por exemplo, digamos que inventaram uma técnica nova terapêutica lá na Europa, que eu nem sei que existe. Isso para mim é uma incompetência inconsciente. Eu não sei que eu não sei isso, porque eu nem sei que ela existe. Agora, vou dar um exemplo de quando eu era criança. Quando eu era criança, a maioria dos meus amigos andava de skate. E eu era muito ruim no skate, eu andava muito mal de skate. Ou seja,
Eu sei que eu andava mal de skate, aquilo era uma incompetência consciente para mim, ok? Agora, de bicicleta eu sabia andar. Claro, não era o bike man, mas eu sabia andar de bicicleta. O que quer dizer isso? Andar de bicicleta era uma competência consciente minha. Mas sabe quando a gente aprende a dirigir, que no início a gente tem que prestar atenção em tudo, no retrovisor, no volante, nos pedais, e depois a gente não presta atenção em nada e parece que o carro está andando sozinho? Isso é o que virou uma competência inconsciente, que é aquilo que tu faz no automático, que é aquilo que tu faz sem nem perceber que está fazendo. Por exemplo, vocês acreditam que gostavam de escovar os dentes quando eram pequenos? Duvido. A maioria das crianças não gosta de escovar os dentes, não é uma atividade prazerosa. Mas a gente escova hoje, né? Por quê? De tanto que a gente treinou e repetiu. Treinou e repetiu. De tanto que o pai e a mãe foram lá e escova os dentes, escova os dentes, escova os dentes. Aquilo virou uma competência inconsciente. Qual é a boa notícia? Qualquer habilidade pode se tornar uma competência inconsciente. Para isso, basta que treine e repita, treine e repita, treine e repita. Mas o que é comprovado? É que se eu repetir todo dia por muito tempo, aquilo ali vai incorporar e vai entrar no teu repertório. Do que é feito um hábito? Todo hábito ele tem 3 partes. Ele tem um gatilho, que é o que faz com que tu te lembre dele. Ele tem um comportamento, que é a ação em si, seguido de uma recompensa. Guardem isso. Gatilho, comportamento e recompensa. Ou seja, o Pedro Calabres, que é um cara que eu gosto bastante, ele dá um exemplo muito bom, que a época que ele estudava muito, que ele trabalhava muito, ele chegava em casa às 11h30 da noite, se atirava no sofá cansado, pegava o celular e pedia uma pizza. Isso não era um hábito bom, né? Então ele comia pizza quase todo dia. Qual era o gatilho dele? Ele descobriu que o gatilho era se atirar no sofá. Quando ele se atirava no sofá, ele tinha essa tendência de ter esse comportamento. Então, sempre tem um gatilho. Os hábitos negativos também. Descubra qual é o gatilho. E tu tem que mexer no gatilho. O que ele fez? Ele passou a não deitar mais no sofá quando ele chegava. Ele ia direto na geladeira, abria a geladeira e pegava e montava um prato de comida mais saudável. Assim ele eliminou um hábito. Como é que a gente cria um hábito? Tu tem que ter um gatilho. Algo que te lembre de fazer aquilo. Por exemplo, sei lá, eu quero ir para academia. Pode ser o despertador da tua agenda, pode ser o gatilho, não importa. Seguido de um comportamento, de uma ação. A ação é tu ir na academia, mesmo que doa, mas tu tem que ir. Tu tem que pensar o seguinte, ó, faz a contagem regressiva na tua mente. 3, 2, 1, foi. Sempre que tu tiver uma tarefa que tu tem que fazer, 3, 2, 1 e foi. Não pensa muito, porque se tu pensar, tu não vai ir. Então, 3, 2, 1, foi. O gatilho vai. Depois que tu foi, te dá uma recompensa. Não sei, vai tomar um café que tu gosta, vai fazer algo que seja bacana. Claro, depois da academia, que não seja o doce a recompensa. Mas, enfim, para que um hábito se forme, é importante que ele tenha o gatilho, o comportamento e a recompensa. E a dica que eu dou para tu entrar 2018 muito bem, escolhe uma coisa e transforma num hábito. E aí a gente tem um conceito muito bacana que é de mini hábitos. As pessoas muitas vezes não dão valor pro pequenininho. Se tu fizer uma ação que tu não fazia por dia de segunda a sexta, são 20 ações no mês. Já parou para pensar nisso? No teu ano, isso são 240 ações que tu não fazia. Então, um mini hábito funciona muito bem. Por exemplo, às vezes eu recebo pessoas que vêm buscar atendimento. E aí, por exemplo, o cara chega para mim e diz, não, agora eu quero desenvolver o hábito da leitura. Eu nunca gostei de ler, mas eu quero desenvolver o hábito da leitura. Eu digo, ótimo. Quantas páginas tu acha que tu é capaz de ler por dia? Aí o cara vem e me diz 40. Realmente, tu acha que esse cara vai ler 40 páginas? Se ele nunca esteve habituado a ler? Não. Agora, 2 páginas é possível? É. 2 páginas por dia de segunda a sexta são 10 páginas na semana, são 40 páginas no mês. Para quem não lia nada, é um grande avanço. Quando a gente vai para uma academia treinar, a gente começa com um peso bem levinho. Depois que aquele peso se torna muito leve, a gente bota mais peso. Até aquele peso se tornar muito leve, vai botando mais. É assim que a gente cria
hábitos também. Então, escolham um hábito para realmente entrar 2018 e fazer ele acontecer, ok? E que todos tenham um excelente final de ano, uma excelente entrada de ano aí. Valeu? Um grande abraço. Que venha 2018 e que seja um ano de conquista para todos. Depois do intervalo, a gente fala sobre segurança para esse fim de ano. Férias, praia, festa de fim de ano. Tem algo a ser feito para proteger a sua casa? Você vai conhecer também uma corrente do bem que salvou 52 vidas em 6 meses. Como? A gente conta depois do intervalo. Fique com a gente. Sabe, crianças, estamos muito felizes com o sucesso dos vídeos do projeto Minha Vida é uma Viagem no nosso canal do YouTube. Essa é a Arca de Noé que Deus mandou encher de bichos, que Deus mandou encher de bichos, então. E agora vocês vão poder ter todas as músicas em mãos, em DVD e CD. Então, papai e mamãe, não deixem de adquirir essa grande novidade para a criançada. Sim, tem borboleta? Melhor é o pobre íntegro em sua conduta do que o rico, perverso em seus caminhos. Diferentemente do Natal, em que as famílias costumam se reunir e celebrar a data em casa, no Réveillon é mais comum as pessoas saírem para festas, praias e deixam as casas desprotegidas. Você deve estar se perguntando, mas o que fazer nessa situação? Ficar em casa que não dá, não é? Nossa equipe buscou dicas para você sair despreocupado com a segurança do seu imóvel e também ficar atento quando abrir o portão. Estamos em dezembro e a maioria das pessoas está de férias. E para isso, muitas acabam viajando e deixando o seu maior patrimônio, a sua casa, sozinha. Para isso, a gente está aqui com o Leandro Alves, ele que é dono de uma empresa de segurança privada aqui em Cachoeira do Sul, para dar dicas. Quem vai viajar, vai deixar a casa sozinha e não tem como pagar uma segurança privada, o que deve fazer, Leandro? Para quem vai viajar e não tem segurança privada, tem algumas dicas muito importantes que eu posso passar. Você cancela o seu jornal para não ter acúmulo de jornal na casa, para não dar suspeita que não tem ninguém em casa. Segundo, desliga o interfone da casa, desliga a campainha da casa. Se deixar a campainha ligada, por exemplo, pode algum suspeito, alguém, né, que está querendo fazer algum vandalismo, tocá-la e vê-la, confirmar que não tem ninguém em casa para atender. Isso, se ele tocar a campainha e ninguém atender, vai confirmar que não tem ninguém em casa. Se a campainha estiver desligada, vai deixar a dúvida que não tem ninguém em casa, tá? Ele vai ficar com essa dúvida e essa dúvida que ele tem que ter na cabeça, né? Tem muita gente, Leandro, que acaba deixando uma luz no pátio acesa. Isso é recomendado? A luz é recomendada se você ligar a luz de noite e de dia ter alguém que desligue ela, é recomendado. Se não, não é recomendado, porque a luz que fica direto 5, 6 dias, um mês ligado, é porque não tem ninguém em casa, né? Então tem que botar um temporizador que ela ligue 2, 3 vezes na noite, em tempo intercalado, ela liga na noite para manter para as pessoas, os vagos passar na rua, ver que tem alguém em casa, para tentar inibir, né? E algumas pessoas procuram avisar um vizinho, isso é correto? Avisar o vizinho. Se o vizinho for de extrema confiança, pode avisar, mas sempre lembrando em pedir para ele não comunicar ninguém, não falar para os outros vizinhos que está viajando. Sigilo total e, se possível, pedir para ele dar uma entrada na casa, às vezes no pátio, para dar uma olhada para ele. Vocês têm a empresa de segurança aqui onde a gente está fazendo a gravação. Com este trabalho, vocês conseguem inibir? Os nossos clientes aí é 99% de inibição. A gente consegue inibir os arrombamentos. A gente tem uma equipe de rota aí trabalhando 24 horas em cima dos nossos clientes e praticamente zero de arrombamento. E como que é essa ação de vocês? Arrombou o local lá onde adentraram na loja, dispara aqui na base, o operacional passa para os rota e os rota vão lá.
Quanto tempo eles levam nesse deslocamento? 2, 3 minutos estão chegando. Eles podem arrombar, mas não vão levar nada, porque meus rotas chegam e agarram eles. Aí a gente segura o miliante lá, a gente deixa ele preso e chama a Brigada Militar para levar para a delegacia. Essas ações aumentam neste período do ano? Sempre aumenta, porque agora sai, né? Saiu 20 agora do presídio e isso aí só aumenta, né? Cada vez aumenta mais, por causa dessas drogas também, né? Que tá muito fácil e a gente passa trabalho na noite aí. Vocês têm que intensificar a equipe neste período? Intensificar. Agora Natal, Ano Novo é 3 na noite e 1 na central. São 4 caras trabalhando, rodando à noite e fazendo a rota no pessoal que vai viajar, né? Nossos clientes. A gente tem um trabalho de quando o cliente nosso vai viajar, ele liga para cá, passa o dia que está saindo, o dia que está voltando e a gente faz as rondas preventivas. Vai na casa do cliente 2, 3 vezes na noite para prevenir bem, para não ter problema de arrombamento e que ninguém esteja pulando o muro, querendo entrar no pátio lá. E isso tem um custo adicional, Leandro? Não, isso aí é um brinde que a Garra dá para os clientes da Garra. Todo Natal, Ano Novo, férias, a gente dá de brinde para o cliente, quando ele não se encontra na sua residência. Quando ele não está, vocês procuram fazer essa ronda? Esse trabalho de ronda para eles, para extensificar o serviço. Leandro estava contando também que é um alerta que fica a todos os telespectadores que não é para quando a gente está fora de casa, mas sim quando a gente está chegando ou saindo de casa. Sim, quando você está chegando na sua casa e você percebe que tem alguém perto da sua casa estranho, não entre em casa. Faça a volta com o carro, tente identificar a pessoa. Se não identificar a pessoa, não abra o seu portão eletrônico. Se você tiver uma empresa de segurança, você chama a empresa de segurança para verificar quem é. Senão você não entra, porque a hora que você abrir o portão é a hora que eles entram. E pode te assaltar e pode, inclusive, dar um dano bem maior. Até porque o portão eletrônico ele leva, né, um bom tempo. O portão eletrônico ele abre devagar e fecha devagar. Aquele tempo ali é essencial para eles entrar, aí que eles atacam. Isso aí é principal, tem que cuidar disso. Período, então, de férias, vamos alertar mais uma vez quais são as dicas para quem vai deixar a casa sozinha e não quer, né, ser surpreendido nessa chegada de volta, talvez algum bem não está dentro do imóvel. Para quem não tem empresa de segurança, luz, interfone, jornal e avisar um vizinho de confiança para cuidar da sua casa. Ou contratar uma empresa de segurança que vai te dar umas férias bem tranquilas. Uma corrente do bem salvou 52 vidas em 6 meses. De que forma? O resultado é fruto do Banco de Sangue Virtual. Até o momento, o site que você vai conhecer na reportagem recebeu 798 cadastros de gente que mora no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E toda vez que alguém necessita de sangue, os doadores recebem um alerta para irem aos hemocentros. Nesta publicação de outubro, era o senhor Nelson Carlesso que estava precisando urgente de doadores de sangue. Mas pode ser você aí de casa que está assistindo, eu, um familiar ou amigo. O Ricardo idealizou criar uma corrente para conseguir salvar vidas. Mas deixa ele contar. Posso dizer para vocês que a ideia mesmo nasceu há 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses atrás. Eu tive a ideia e estava com ela na cabeça e não tinha como desenvolver. Até que eu encontrei o Igor da agência Faro, que é uma agência de Cachoeiro do Sul, que comprou a ideia, achou muito bacana a minha ideia e disse, não, eu vou desenvolver para ti. Aí a agência desenvolveu. O site Banco de Sangue Virtual tem um acesso mensal de aproximadamente 7.700 visualizações. Uma abrangência de 123 cidades do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Um dado que diz que cada doador consegue salvar até 4 vidas, né? Então, poxa, o banco já tem ali 798 doadores cadastrados, né? E a gente procura fazer uma limpa ali, realmente ser quem está cadastrado é realmente doador, sabe? E cada leva de e-mail que é enviado, chamando as pessoas para doar, que venha doar 10, 20 pessoas. Poxa, imagina que cada pessoa que doou, multiplicando por 4 ali, consegue ajudar, sei lá, 30, 40 pessoas a cada disparo de e-mail, sabe? Então isso é muito bacana, muito positivo. O cachoeirense é publicitário por formação e agora está cursando administração e morando em Porto Alegre, onde trabalha como supervisor de negócios. O Banco de Sangue Virtual ele começou com 63 cadastros
E até que nós tivemos uma exposição de mídia em Porto Alegre, onde nós, no outro dia, nós amanhecemos com 380 cadastrados. A pessoa que entrar no site e for se cadastrar, ela vai ver o nome da cidade dela ali. É um cadastro super fácil, muito rápido de fazer. E a gente espera que todas as pessoas, inclusive agora falando para os cachoeirenses, fazendo um apelo já para os cachoeirenses também entrarem no nosso site, www.bancodesanguevirtual.com.br, onde eles podem entrar no link Quero Salvar Vidas e se cadastrar. É rápido e fácil. Quanto tempo leva? Um minuto. Um minuto dá para fazer, talvez menos até. Depois da pessoa estar cadastrada, ela fica aguardando uma demanda, assim como nós também. As demandas com pedidos de doação de sangue, ela vem de todos os lados do estado e de todas as formas. Ela entra através de um amigo, através de um grupo de WhatsApp, enfim, amigos nossos ou cadastrados que ficam sabendo de alguma demanda em algum hospital do estado, eles passam para nós e nós vamos lá no nosso site, vamos filtrar a cidade da onde vem a demanda com o tipo de sangue necessário e nós vamos disparar um e-mail ou um WhatsApp para essas pessoas que têm esse tipo de sangue dessa cidade. Nestes 6 meses que o site está aí, quantas vidas vocês acreditam que já salvaram? Nós fizemos uma reunião de fechamento do ano, nós estávamos com 52 vidas. Que para nós, o número parece que ser tão baixo, né? Mas para nós é um número, é um troféu, né? De poder ajudar essas pessoas aí. E para ti, como que tu sente esse resultado? É emocionante, muito. O retorno disso é muito legal. O retorno é muito bom, é satisfatório, porque tanta pessoa que vai doar, quanto a pessoa que recebeu a doação, os familiares entram em contato e agradecem muito. A doutora Kátia Torres da Silva, que coordena o Hemocentro de Cachoeira do Sul, não pôde nos atender. A justificativa foi de que há muito serviço no banco e também porque ela é muito atarefada. Numa conversa rápida por telefone, a doutora Kátia contou que o convênio com o banco virtual é recente e que até agora 3 doadores foram ao Hemocentro a pedido deles. A ideia era a cada ano apoiar um projeto diferente. Só que deu tão certo, e a gente está vendo que o Ricardo está com sangue no olho aí, que a gente está repensando até esse conceito. Tanto que a gente já fez uma reunião aí agora, 2 semanas atrás, pensando no que a gente tem para 2018. E tem muitos detalhes no projeto que a gente quer melhorar, sabe? Dá para fazer algo muito melhor do que está aqui hoje. Hoje o que tem online é o que a gente chama de MVP, né? Um produto mínimo viável, ele funciona, mas ele ainda está muito cru, ele ainda é muito manual, dá para automatizar muita coisa, ou seja, a gente consegue, com menos esforço, menos trabalho, atingir mais pessoas, sabe? Conseguir ajudar mais. O único custo fixo do projeto é com a hospedagem do site. Por mês, o gasto é de R$ 70. Com a agência, o Ricardo conta que o custo é 0 e o Igor garante que esta parceria deve seguir. Porque a gente sabe que o projeto crescendo, tomando forma, a gente vai ter custos com isso, entende? A gente quer, aí para 2018, contratar pelo menos uma pessoa para trabalhar diretamente só com isso, porque tanto a agência quanto o Ricardo está fazendo na sua hora vaga, no seu intervalo, e a gente tem aquele pensamento assim de que o trabalho ele é voluntário até o momento em que tu abraçou ele, sabe? A partir do momento que tu abraçou, ele acaba se tornando uma responsabilidade. A meta é alcançar 1000 cadastros neste verão. Depois da gravação, o Ricardo pediu que o cinegrafista e eu ajudássemos o banco a alcançar 800 cadastros. E o Igor reforçou o convite. Mas como é impossível ficar de fora desta corrente do bem, eu também coloquei em ação a nossa equipe. Eu já fiz o meu cadastro. Aproveite e dá uma passadinha no site você também. O NT Sul Mais fica por aqui. Em nome de toda a equipe da Novo Tempo e do núcleo de produção do NT Sul, desejamos a você um feliz 2018. Vamos juntos, um ótimo feriadão para você.
Estou tentando descrever o que vai no coração, sentimentos que estão dentro de mim, frases soltas pra contar, tanta coisa pra dizer, conversar sem me importar com porquê. Basta crer, estar em oração, confessar, reconhecer. Eu aceito, ó Deus, minha condição. Quero estar ligado a ti. Oh, oh, Teu silêncio, a tua voz são as pausas musicais da canção que ecoa dentro de mim. O meu grito transbordou no sorriso, a gratidão, tempestade que me ensina a ouvir. basta crer, estar em oração, confessar, reconhecer. Eu aceito, ó Deus, minha condição. Quero estar ligado a ti. Venha a nós o vosso reino, seja feito o teu querer, nesta terra e também no céu. Que eu vença ao ser tentado, nos livrai de todo mal. Teu é o reino para sempre, amém. Basta crer, estar em oração, confessar, reconhecer. Eu aceito, ó Deus, minha condição. Quero estar ligado a ti. Basta crer, estar em oração, confessar, reconhecer. Eu aceito, ó Deus, minha condição. Quero estar ligado a ti. Quero estar ligado